Graça e paz, irmãos e irmãs. O tema da palavra de hoje, ainda não passou. Esses dias eu me senti semelhante ao profeta Jeremias, quando no capítulo de número 8 do seu livro, no versículo de número 20, ele escreve dizendo o seguinte: passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Todos nós dissemos que o ano de 2020 acabou. Mas a sensação que eu tenho é que ele tem deixado conosco uma herança que eu estou chamando de herança do medo. Ainda estamos temerosos de contrair a doença, temerosos de, caso eu venha contrair a enfermidade, que ela não se desenvolva. Caso ela se desenvolva, que eu possa encontrar um hospital que me atenda. Caso eu entre no hospital, eu já começo a me preocupar que eu não precise de um tratamento mais sério, não venha a ser internado na UTI, não venha a ser entubado. E se isso acontecer, que eu tenha a saúde de volta. É impressionante. Eu sei que existem algumas pessoas que conseguem conviver com tudo isso de uma outra forma. Eu acredito que tem alguns que vivem na dimensão do pouco se importar. Parece mesmo que vive numa outra dimensão, numa outra esfera. Mas a maioria dos mortais, e eu preciso ser muito franco com você, nós estamos vivendo dias assim. Jeremias, quando escreveu essas palavras, ele estava de alguma forma interpretando o sentimento do povo de Israel. O cerco para a cidade, ou na cidade de Jerusalém, demorou mais do que eles esperavam. Falam em cerca de 2 anos. Mas os profetas, os falsos profetas, que pregaram no tempo do profeta Jeremias, eles insistiram, e eles disseram por várias vezes aos habitantes de Jerusalém, que o cerco não iria demorar tanto. Só que agora o que eles percebem? Passou um tempo, passou outro tempo, 1 ano, 2 anos... passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Como você lida com essas situações? Aliás, enquanto pensava sobre isso, eu comecei a me perguntar qual foi a última vez que eu tive uma crise de soluços. Parece estranho eu lhe perguntar isso, né? Mas de verdade eu comecei a me perguntar, porque uma crise de soluço é algo irritante, não? E o interessante é que nos intervalos, nós sempre começamos a nos perguntar, será que já passou? E de repente ele novamente se manifesta. Eu digo isso, me recordo de que um dos textos mais conhecidos de Platão, chamado O Banquete, há uma discussão em torno do soluço. Um dos personagens daquela história, chamado Aristófanes, ele tem uma crise de soluço. E o curioso é que no livro de Platão, a sugestão é que seja feito gargarejo, enquanto do soluço, para com isso acabar de uma vez com a crise. Eu não sei se isso funciona, se um dia você tiver e quiser testar, pode fazê-lo. Mas o que eu quero lhe dizer é que às vezes nós vivemos esses intervalos e começamos a nos perguntar, e então, passou? E então acabou, e de repente você reencontra aquela pessoa que foi alvo de sua paixão, do seu amor, e você percebe, eu não estou curado ainda, eu não estou curada ainda. Sabe aquele vício que você disse, não, eu já venci, já passou, eu não sinto mais nenhuma necessidade. De repente, aquilo retorna à sua vida e você tem uma certeza, ainda não passou. Eu quero chamar a sua atenção para isto, ou para este tema, e eu quero fazer como que uma espécie de estudo de caso. Há um texto nas Escrituras Sagradas que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em Mateus capítulo 2. Você vai encontrar naquele texto a porção da palavra do Senhor, quando fala da experiência dos magos, quando eles retornam e saem da presença do Senhor. Mateus capítulo 2, versículo de número 12. O texto sagrado vai dizer assim: e sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Permita-me dizer que
eu percebo que alguns momentos em nossas vidas são extremamente delicados, muito delicados. Um descuido e um projeto de anos pode ser destruído. É impressionante porque basta, nestes casos, uma decisão errada. No caso específico do texto sagrado, a viagem destes magos, me parece agora estar entrando na sua fase mais delicada. Por incrível que pareça, aquela que parecia ser a parte mais fácil da viagem, transformou-se na parte mais difícil da viagem. Eu digo que parecia ser a parte mais fácil, porque eles já sabiam exatamente para onde ir. Não dependeriam agora do brilho de uma estrela. Eles não precisavam agora ser orientados por uma estrela para um lugar que eles não conheciam. Eles sabiam para onde ir. Eu estou voltando para minha casa. A segunda razão pelo qual eu digo que aquela parecia ser a parte mais fácil da viagem é que eles não carregavam mais ouro, mais nada de precioso. O ouro, o incenso e a mirra, as especiarias, já haviam sido dadas a Jesus. Agora eles não mais carregavam ouro. E isso fazia com que eles se sentissem mais seguros de qualquer assalto durante o percurso, durante a viagem. E uma outra razão é que eles estavam extremamente felizes. Deu tudo certo. A alegria deles é intensa. E o texto sagrado registra isso. E é exatamente aqui que eu quero chamar a sua atenção. Tenha muito cuidado quando o sucesso trouxer ao seu coração esse sentimento de euforia, de dever cumprido, de missão realizada, porque normalmente este é o momento mais vulnerável da minha história e da sua história. Eu comecei a recordar a história de alguns homens de Deus, e sabe o que eu percebi? Você já atentou para o fato de que Davi cometeu o adultério na fase mais tranquila do seu reinado? Ele nem precisou, diz o texto sagrado, sair à guerra. Ele não estava mais fugindo dos seus inimigos. Ele tinha consolidado o seu poder junto ao povo de Israel. Aquele era o momento mais tranquilo. E foi exatamente no seu momento mais tranquilo que ele caiu diante de Deus. Um outro personagem bíblico me veio ao coração, o profeta Elias. Ele entrou num processo depressivo. Não foi quando as coisas estavam ruins ou difíceis, mas foi logo após uma vitória espantosa. Centenas de profetas de Baal foram desqualificados, inclusive foram mortos. Mas foi exatamente nesse momento de sucesso, de euforia, que ele fugiu, temeu a ameaça de Jezabel, escondeu-se numa caverna. Se não for bastante, deixe-me recordar a você as palavras de Jesus para os discípulos, aqueles 72 que saíram para evangelizar. Eles retornam e voltam eufóricos. A Bíblia vai dizer, em Lucas capítulo 10, versos 17 a 20, que eles voltaram, diz o texto, alegres. E então disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Eles estavam eufóricos. Eles tinham alcançado sucesso. Tudo tinha dado certo. Mas naquela hora, Jesus foi extremamente duro. Ele disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Jesus sabia do perigo dessa euforia, dessa alegria intensa. Jesus, ele sabia que este é o momento em que nós estamos mais fragilizados. Por quê? Porque nós não estamos atentos, nós não estamos vigilantes. E quando uma dificuldade surge, num momento assim, a possibilidade dela nos destruir é enorme. Por isso, tenha muito cuidado. A viagem de volta daqueles homens para as suas casas foi, na verdade, o momento mais delicado de todo o percurso que eles já haviam feito. E eu fico impressionado porque eles até já conheciam a estrada. Não era mais um percurso novo, não. Mas notem, havia um perigo. E o perigo tinha nome. E esse nome era Herodes.
E eles não estavam atentos a tudo aquilo que os cercava. E talvez você esteja se sentindo assim. Mas eu quero louvar a Deus, sabem? Porque Ele cuida de mim mesmo quando eu sou descuidado. Ele cuida de mim mesmo quando eu não estou atento. Ele cuida de mim mesmo quando eu não estou vigilante. E quer saber por quê? No texto sagrado, aparece uma expressão dizendo que eles foram avisados em sonho. E aí usa, essas duas palavras para mim são belas. Por divina revelação. Divina revelação. Você já experimentou, já sentiu o sabor dessas divinas revelações? Quando você está em meio a uma situação complexa, não sabe o que fazer e de repente surge uma divina revelação. Aliás, divina revelação, isso me permite dizer que algumas revelações não são tão divinas. Eu diria que algumas são humanas, somente humanas. E pior, existem outras que são satânicas e que querem roubar o lugar de Deus na sua vida. Lembra-se de Jeremias no capítulo 8, versículo 20. Aquela promessa não era de Deus. Deus nunca colocou na boca de seus profetas a afirmação de que o sítio, que o cerco à cidade seria por pouco tempo. Quem colocou essa falsa esperança no coração do povo de Israel foram os falsos profetas. Por isso, grande parte de sua frustração, de sua desilusão, não tem nada a ver com as divinas revelações. Tem a ver com aquilo que você mesmo alimentou na sua vida. Tem aquilo que alguém colocou diante de você. E que o demônio tem, de alguma forma, se utilizado para responsabilizar Deus por coisas que Ele nunca lhe disse. Por coisas que Ele nunca lhe prometeu. Por isso, tenha muito cuidado. Aprenda a separar o que é uma divina revelação daquilo que é apenas um desejo da sua alma, daquilo que é apenas o desejo de outros que estão à sua volta, de algumas pessoas que parecem querer ocupar o lugar do Espírito Santo de Deus, se atrevendo a querer orientar e dirigir a sua vida. Tenha muito cuidado, porque, eu volto a dizer, nestas horas, se você hoje se encontra, início de um ano, extremamente confusa, com essa sensação de que o ano parece não ter acabado, ou que os problemas que o ano de 2020, todos os problemas que foram trazidos, parece que estão na sua vida e permanecem em seu entorno. Eu vou lhe dizer, divinas revelações, elas acontecem. Neste mesmo capítulo 2, no versículo 22, a Escritura Sagrada me diz que quando José resolveu retornar para a região de Israel, já havia acabado o tempo em que ele deveria ficar no Egito. A Bíblia diz que por também divina revelação, nesse mesmo capítulo 2 de Mateus, versículo 22, em sonho, por divina revelação, ele foi orientado para ir para as partes lá da Galileia, e isso aconteceu. Não sabe para onde ir? Não sabe se deve ficar em Maceió, se você deve ir para Recife, se você deve tentar a vida num outro estado, se você deve voltar para a casa de seu pai, o que é que você deve fazer nesta hora, se você deve voltar para aquele apartamento que você fechou, e agora diminuir as despesas e retornar para lá, não sabe o que fazer. Peça ao Senhor que de forma divina revele ao seu coração para onde ir. Há um outro texto em Hebreus, capítulo de número 8, versículo 5, que a Bíblia diz que Moisés também foi divinamente avisado para fazer tudo o que dizia respeito ao tabernáculo, segundo o modelo que havia recebido da parte de Deus. Então eu vou lhe dizer, você não sabe como fazer, está preocupado com isso, em errar, obedeça o modelo revelado divinamente pelo Senhor na sua vida. Deus, Ele também, de forma divina, revela o como, não somente para onde, mas como fazer, o que eu vou fazer a partir desse instante. E eu vou mais longe, o mesmo livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7, o texto sagrado diz que também, divinamente avisado, o texto sagrado vai me dizer que Noé tomou conhecimento daquelas coisas que não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca.
Deus quer salvar a sua família. E Ele hoje já está lhe dizendo o que deve fazer. Atente para aquilo que vem da boca de Deus. E vou mais longe. Mesmo isso que eu estou lhe dizendo agora, submeta ao veredito do Espírito Santo de Deus. Se ele não testificar em seu coração, aquilo que eu estou lhe dizendo não é verdade. Mas se ele testificar agora no seu coração, creia. Porque é exatamente isso que o Senhor espera da minha vida e da sua vida. Lá estavam aqueles homens. E o interessante é que Deus nos fala de formas diferentes. Esses homens, quando saíram de casa, você se recorda por que eles saíram? Porque viram uma estrela no céu. Deus falou com aqueles homens através de uma estrela no céu. Só que esses mesmos homens, no texto que lemos, eles agora ouvem a voz de Deus não através de uma estrela no céu, mas através de um sonho. O que é que isso quer dizer? Eu não sei se você é alguém que tem uma cabeça pouco flexível, para não dizer dura. E de repente lá estaria você entre os magos, e alguém acordou pela manhã e disse: eu tive um sonho, e você disse: não, sonho não é de Deus, só estrela é que é de Deus. Deus só fala comigo através de estrelas. Deus é livre para falar o meu coração e seu coração, como diz o texto de Hebreus, muitas vezes, de muitas maneiras. Esteja atento. Não imagine que você pode colocar a vontade de Deus e aquilo que Ele quer para a sua vida dentro de uma caixinha, e então você vai manusear quando quiser. Não, a vontade de Deus ela é sempre maior, e Ele vai falar ao seu coração. Às vezes as pessoas me perguntam: mas como eu vou saber? Olha, não existe uma fórmula. Às vezes é estrela, às vezes é sonho, às vezes é uma canção, às vezes é um sermão, às vezes é um amigo, às vezes são as circunstâncias. Mas uma coisa eu lhe garanto: quando Deus falar ao seu coração, você não vai ter a menor dúvida de que veio de Deus essa palavra santa. Mas eu volto a esse texto, sabem? Porque a revelação divina, o aviso divino, divinamente revelados, foi uma forma de Deus evitar que eles cometessem novamente o mesmo erro. Quando eles foram procurar o menino nascido, eles pararam no palácio e foram perguntar ao louco rei Herodes onde havia nascido a criança. Deus olha para aquela gente e diz: olha, vocês já erraram uma vez, agora não vão errar de novo, não. Não vão mais pelo caminho do palácio. Vocês não devem mais procurar Herodes. Talvez você não saiba aquilo que está no coração de Herodes, porque o texto vai dizer, nesse capítulo 2, versículo 8, que quando Herodes conversou com os magos, ele chegou a dizer: olha, quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. É como se Deus olhasse para eles: olha, vocês não sabem quem é Herodes, por isso eu vou evitar que você se encontre novamente com Herodes. Tomem outro caminho, não voltem, não façam de novo. Você já entregou a Deus o segundo encontro? Talvez o primeiro encontro você não tinha condições de evitar, aconteceu. Mas encontrar-se novamente com Herodes é uma decisão. E você precisa ter a mínima orientação divina para não voltar no palácio. Não está entendendo o que eu quero lhe dizer? Eu posso ser mais claro. Talvez alguma coisa tenha começado lá atrás. Você simpatizou com alguém, saiu com alguém. Mas Deus sabe quem Ele é, Deus sabe quem ela é. Submeta isso ao Senhor. E se Deus lhe disser: olha, não volta mais não. Você não sabe quem é Herodes, eu estou livrando você. Se você colocar os seus pés no palácio, a responsabilidade passa a ser sua. Tão somente sua. Por isso eu volto a dizer: erros não devem ser repetidos. Se você já o fez, se você já errou, Deus nos perdoa, e eu quero que você tenha certeza disso. Mas o perdão de Deus não é uma licença para que você repita o erro. Mas o perdão de Deus é um convite, é um arrependimento, e arrependimento quer dizer mudança. Não insista naquilo que Deus hoje está lhe dizendo de forma clara, por divina revelação: não retorne. Aliás, a expressão usada no texto é voltar para junto. Não voltar para junto de Herodes, não volta para junto, fica longe. Aliás, eu dizendo isso, eu preciso tomar até cuidado, mas não, é isso mesmo.
Deus não está lhe dizendo para não estar junto, é para não estar junto. É para evitar, é para evitar. E Deus sabe por que está dizendo isso. O ódio de Herodes era tão intenso, que depois você se recorda que as crianças menores de 2 anos foram dizimadas e mortas. É essa gente que Deus conhece. Ele sabe a violência que este homem é capaz de fazer, que esta mulher, o quão destrutiva pode ser essa relação na sua vida. E Ele está lhe dizendo, olha, não volta, não fica junto, se afasta disso. Permanecer com esses amigos não vai trazer a você qualidade de vida, não vai tornar você uma pessoa melhor. Volta não fica junto, se afasta. Aliás, é nesta hora que eu percebo 2 coisas. A primeira é que o texto sagrado vai dizer que eles então voltaram por um outro caminho. Eu gosto muito dessa expressão, mas gosto demais. Sabe por quê? Porque ela olha para mim, para você, é como se fosse um tapa, sabe? Dizendo, você está pensando que ele é o único? Que só existe este caminho? Gente, o único caminho, aliás, o único que pode se apresentar como o caminho é Jesus. Para todas as outras coisas existem outros caminhos. Existem outras estradas. Você não precisa dizer, olha, que sem Ele eu não posso viver. Pode. Sem ela o que vai viver até, em alguns casos, melhor. Sem este emprego, sem esta firma, sem esta empresa, foi aqui que eu criei os meus filhos. Não foi a empresa que sustentou a sua casa. Foi Deus. E você está enganado e enganada quando pensa assim. Por isso eu quero lhe dizer que existem outros caminhos, outras formas, outros processos, e Deus pode estar lhe convidando a viver algo assim. Aliás, eu fico pensando quando disse essa frase inicial, não é? De que ainda não passou, que a sensação de angústia e essa sensação de desconforto, e em alguns casos essa sensação de temor, talvez ainda permaneça conosco por algum tempo. Por isso tenha muito paciência, tanto com os neuróticos, como com os nem aí. E aliás, eu não sei se você é um deste grupo ou daquele grupo. Muita paciência, e muita paciência com você também. Porque todos nós somos frágeis. Mas sabe qual é a minha certeza? É que Deus, Ele sabe das intenções de Herodes. E Ele olha para mim e para você e diz, olha, eu vou lhe mostrar por onde você deve caminhar. Eu vou conduzir os seus passos. Eu não quero parecer pouco respeitoso, mas há uma canção que tem uma frase que para mim é muito interessante. Ele diz, ainda vai levar um tempo para fechar o que feriu por dentro. E depois ele ainda diz, é natural que seja assim. E sabe que ele está certo? E a gente precisa dar tempo para que feridas sejam cicatrizadas. Você viveu uma situação agora de separação? Está doendo? E se eu lhe disser que ainda vai levar algum tempo, que ainda não passou, e é razoável que não tenha passado, mas permita que Deus haja na sua vida, e isso vai cicatrizar. Sabe, você que sepultou pessoas extremamente queridas, está doendo. E esta parece ser a herança de 2020 no seu coração. Eu quero lhe dizer que Deus pode também curar as feridas produzidas pela saudade. Deus pode fazê-lo. Tenha paciência. E paciência com você mesmo, com os processos. Não queira saltar etapas, não queira viver como se isso não tivesse sido real na sua vida. O luto, ele é necessário. Se você tem chorado, talvez ainda volte a chorar por algum tempo. Algumas pessoas às vezes se surpreendem, olham para mim e dizem, pastor, mas eu já chorei tudo que tinha que chorar, e depois descobrem que ainda tem lágrimas. Porque algumas dores são intermitentes. Lembra-se, quando você pergunta, será que já passou? Aí de repente você se reencontra com ela. Mas eu insisto com você, tenha muito cuidado para não pensar que se tornou inviolável. Busque a revelação divina. Deixe Deus guiar os seus passos. Escutou o que eu estou lhe dizendo? Deixe Deus guiar os seus passos. Aliás, tem uma outra e última coisa que eu gostaria de lhe dizer. É que esses homens voltaram para casa, não foi? Eu não sei se você já percebeu isso, mas a missão que recebemos de Deus
ela sempre tem começo, meio e fim. Eu li para você um trechinho da história dos magos, mas a história não é dos magos. De quem é a história? É a história, do nascimento de Jesus. Jesus, ele é o ator principal, correto? Ele é o protagonista da história. Esses magos, eles não são não são os protagonistas da história, eles não são os senhores da história. Eles têm papéis que são papéis que dependem daquele que é o centro da história. O que é que o pastor quer dizer com isso? É simples. Você já percebeu que às vezes a gente tem dificuldade de sair de cena? De voltar para casa e deixar que a história continue com aquele que é o centro da história? Ao invés de sair de cena, eu tenho encontrado mesmo no âmbito do reino de Deus, gente que quer roubar a cena. Entrou para ser um coadjuvante. Às vezes só para estar lá no cenário. Mas pensa que ele ou ela é o ator principal. É como já disse alguém, como se aquele jumento em que Jesus entrou, sentado na cidade de Jerusalém, imaginasse que aquelas palmas e aqueles gritos de hosana fossem para ele. Você não é o ator principal. Eu e você temos tido o privilégio de ser cooperadores, de participar da história do reino, de reconhecer a nossa missão como parte daquela que é a missão, ou submissa àquela que é a missão de Deus, a missio Dei. Mas eu vou lhe dizer que às vezes nós precisamos voltar para casa. Temos que perceber a hora de voltar para casa e deixar que as coisas continuem sob o controle do Senhor, porque a história não terminou. O último capítulo da história de Jesus não foi aquele momento em que ele se despediu dos magos que vieram do Oriente. Não foi. Eu vou dizer de uma forma ainda mais clara: você não é o centro do mundo. Quer que eu seja mais claro? Posso ser. A vida não gira em torno de você. As pessoas que estão à sua volta não existem para fazer reverência aos seus planos, ideias, desejos. Elas não estão obrigadas a concordar com tudo aquilo que você pensa e decide. A última palavra é de Deus, não é sua, não é minha. E eu preciso aprender a, às vezes, voltar para casa e deixar o Senhor continuar a história, a recolher-me, sair dos holofotes e dizer: Senhor, eu tenho aprendido neste tempo que o Senhor é aquele que controla todas as coisas. Sabe, ainda não passou. E se ainda não passou, se ainda não terminou, é porque Deus ainda tem propósitos para a minha vida e para a sua vida. Se você chegou a ser internado, foi para uma UTI, chegou a ser entubado, está vivo, está viva, acredite, Deus tem planos para a sua vida pessoal. Se Ele não deixou que este fosse o último capítulo de sua história, é porque Ele ainda tem tarefas, missão para a sua vida. Tenta entender tudo isso e descubra, por divina revelação, abrindo a palavra, de joelhos diante do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. Deixe Deus falar a sua vida e lhe mostrar que existem outros caminhos. Quer fazer isso? Feche os seus olhos e vamos ao trono de Deus em oração. Eu estou falando com gente que sempre determinou os seus próprios passos. Eu estou falando com gente que sempre foi o seu próprio guia. Se hoje você entende que precisa abrir mão dessa necessidade doentia de controle e dizer: Senhor, eu estou nas tuas mãos, mostra-me por onde ir, mostra-me o que fazer, em nome de Jesus. Feche seus olhos.
Nesse instante nós seremos convidados a pensar que somente Deus, absolutamente somente Ele, é quem pode nos dirigir nesta vida. E se você não tem vivido debaixo dessa divina revelação, deve estar sofrendo, não? Não precisa ser assim. Não precisa. Entrega ao Senhor, Ele sabe. Somente Ele. Ninguém mais tem este poder, somente Ele. Somente Ele pode transformar o coração que está ferido. Somente Ele. Somente Ele conhece o interior da minha vida. Somente Ele. Somente Ele pode entender as minhas lágrimas, as suas lágrimas. Somente Ele pode nos socorrer. Feche os seus olhos, permita que a canção entre na sua alma como voz suave de Deus em seu coração nesta hora.